noite, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui representando a Casa Espírita Joana de Ângeles, em Florianópolis. Hoje o nosso tema será Perdão das Ofensas. Como de costume, nós vamos primeiro fazer uma leitura de harmonização, retirada do livro Alerta, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. A mensagem se chama O Perdão das Ofensas e diz: o teu agressor, talvez, noutra circunstância, levantará a voz em tua defesa. O teu adversário, possivelmente, em situação diferente, será o amigo que distenderá a mão em socorro. O teu caluniador, quiçá em posição diversa, virá em teu auxílio. O teu inimigo, certamente, passada a injunção de agora, ser-te-á devotado benfeitor. O teu acusador, superado o transe, que o amargura, far-se-á o companheiro gentil de tua jornada. Perdoa-os, portanto, hoje que se voltaram contra a tua pessoa, levantando dificuldades no caminho pelo qual avanças. Perdoa as suas ofensas, sem impores quaisquer condições, sequer aclarando incompreensões e dirimindo equívocos. O perdão, ele deve assentar-se no esquecimento da ofensa, no repúdio total ao mal, sem exigências. Não sabes como se encontra aquele que se ergue para ferir-te, acusar-te. Ignoras como vive intimamente quem se fez inimigo, rebelde. Desconheces a trama em que tombou o companheiro, a ponto de voltar-se contra ti. Ainda não experimentaste a dolorosa aflição que padece o outro. Aquele que está contrário a ti e te flecha como uma bomba venenosa, amargurando-te as horas, não sabe o que faz. Perdoa. É certo que nada justifica a atitude inimiga, a posição agressiva, a situação adversária. No entanto, se fosses ele, talvez agisses da mesma forma ou pior. Para evitar que isso te aconteça, exercita o perdão, preparando-te para não tombares na rampa por onde outros escorregaram. Quem perdoa ofensas adquire paz e propicia paz. Quem esquece o mal de que foi vítima, vitaliza o bem de que necessita. Nunca te faças inimigo de ninguém, nem aceites o desafio dos que te fazem inimigo, sintonizando na faixa deles. Se não conseguires superar a injunção penosa que os teus inimigos criam, ore por eles, reze por eles e pense neles com paz no coração. O inimigo é alguém que enfermou, que adoeceu. Recorda de Jesus que, mesmo vítima indébita, perdoando, rogou ao Pai que a todos perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. Vamos então agora à nossa oração. Vamos nos imaginando aqueles que conhecem a casa, né? E aqueles que não conhecem, podem se imaginar ouvindo já. Então, todos juntos, vamos elevando o nosso pensamento e dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a nós o vosso reino.
que seja feita a vossa vontade, assim também nós, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações, livrando-nos de todo mal, assim seja. Que Deus, Jesus, os bons espíritos da casa Espírita Joana de Ângeles, os nossos anjos guardiões, nos amparem, nos sustentem, para que essa lição da noite de hoje possa ficar gravada nas nossas consciências e assim que a gente possa caminhar melhor, assim seja. Então agora vamos começar, e eu quero começar perguntando, começar os estudos. Qual a importância do perdão? Será que alguém pode passar sua vida toda sem magoar alguém? E nós já magoamos alguém? Quando alguém nos magoa, o que devemos fazer? É fácil perdoar? Não, meus irmãos. Perdoar não é nada fácil. O perdão, ele é muito importante porque nós, como seres humanos, somos ainda imperfeitos. E nós sentimos raiva, nós sentimos rancor, então nós esquecemos das lições de Jesus. Perdoar não é fácil, é um processo. Quando não perdoamos, nós nos afastamos de Deus. E aí já está uma causa de importância, para o perdão. E como fazer então, já que é um processo difícil? Vejamos então o que disse o Espírito Emmanuel na mensagem Como Perdoar. Ele diz assim, na maioria dos casos, o impositivo do perdão surge entre nós e os companheiros de nossa intimidade, quando o suco adocicado da confiança nos azeda o coração. Isso acontece, diz ele, porque geralmente as mágoas mais profundas, elas aparecem entre os espíritos vinculados uns aos outros na esteira da convivência. Então, ele está dizendo que as mágoas, elas começam entre os que estão mais próximos de nós, como família, amigos, companheiros de trabalho, Quando nossas relações adoecem no intercâmbio com determinados amigos, que, segundo a nossa opinião pessoal, se transfiguram em nossos opositores, perguntemos a nós mesmos, com sinceridade, como perdoar, se perdoar não se resume à questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento. Precisamos reconhecer que as pessoas em desacerto, que erraram conosco, elas pertencem a Deus e não a nós. Que também nós temos erros a corrigir, temos reajustes em andamento. Não é justo querer que tenham os mesmos pontos de vista que a gente, pois estão, como nós, sob os desígnios da divina sabedoria, das leis de Deus, que sabe o que mais nos convém nos caminhos de melhoramento, de burilamento e de progresso. Devemos também lembrar das coisas boas que essas pessoas já nos fizeram no passado e ter gratidão, porque se hoje nos ofendem, ontem eles já foram considerados nossos amigos, E como amigos eles devem, com certeza,
ter feito alguma coisa que nos agradou. Né? Lembremos-nos que Deus nos dá novas oportunidades de ação e elevação, e que também Deus não sonega amor, confiança e misericórdia a ninguém. Quando nós nos entregamos realmente a Deus e também a eles entregamos os nossos adversários como autênticos irmãos, ainda tão necessitados de seu amparo divino, nós penetramos na verdadeira significação das palavras do Cristo, né? Que disse: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E dessa forma, nós podemos nos reconciliar com a vida e com a nossa própria alma, com o nosso espírito. Saberemos também olhar novamente para o nosso irmão com um pouco mais de carinho e compreensão, sabendo que também já ofendemos e magoamos a muitos. Esquecer a atitude do momento é difícil. É mais fácil falar, como eu estou fazendo agora aqui, né? Mas se primeiro nós mudarmos os nossos pensamentos, né? Toda vez que lembrarmos, né, do ocorrido, já estaremos dando um primeiro passo, né? Depois de tanto mudarmos o pensamento, isso vai se tornando um hábito, né? E, consequentemente, virá o esquecimento do ocorrido. Muitos nos ajudará também, né, nos ocuparmos em algum trabalho nobre, né, em alguma boa leitura, principalmente no estudo do Evangelho. Então nós estaremos um pouco livres, né, um pouco mais em paz. O Espírito Joana de Ângeles nos ensina que é imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, para que a paz se estabeleça por definitivo na nossa consciência, né? É na nossa consciência que nós temos que ter paz. Ela diz que enquanto não nos esforçarmos em conter sentimentos de animosidade, de rebeldia, em relação a pessoas ou acontecimentos perturbadores, né, nós também permanecemos com distúrbios emocionais que afetam a nossa saúde física e o nosso comportamento. Aí mais um motivo de importância em perdoar, né? Por mais graves tenham sido as ofensas e agressões sofridas, né, sempre é mais infeliz aquele que ofendeu, mesmo que conscientemente o ofensor não tenha ideia da gravidade de sua conduta infeliz. Muitos não têm nem ideia que nos ofenderam, né? Não tem consciência e não tem ideia. Ela ainda explica que é compreensível que aquele que é ofendido se creia no direito de justificar-se, demonstrando o erro que o outro cometeu, ou, pelo menos, reservar-se, permanecer à distância, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça de que se vê vítima, né? Acontece isso mesmo, né? Quando alguém nos ofende, a gente não quer falar, quer ficar um pouco longe, né? Ela diz que isso acontece, mas ela diz assim, isso é justificável só no primeiro momento, pois tal postura, diz ela, somente nos trará aborrecimentos e perturbações, porque terminará por nos desequilibrar. Nós é que ficaremos desequilibrados, né? Qualquer tipo de ressentimento guardado, né, transforma-se em moléstia, ela explica,
e afeta a nós mesmos, ao mesmo tempo em que fortalece a ocorrência infeliz, mantendo-a sempre presente na nossa memória, né? E na nossa emoção. Da mesma forma, como se torna difícil esquecer a ocorrência danosa, o que exige um grande esforço e vontade de nossa parte, a sustentação da mágoa, ela só piora os efeitos do nosso sistema emocional. O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso são emoções que afetam poderosamente o nosso organismo. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório com resultados negativos para o sistema respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Há pessoas que sabem manipular palavras e situações com tanta habilidade felina, quando desejam prejudicar alguém. São insensíveis a tal ponto que se fazem acreditadas. Quando inimigas de alguém, elas são perversas, mentindo, caluniando com naturalidade, de forma que os objetivos que perseguem sejam alcançados. Quase sempre elas preferem inimizades a afetos, discussões infindáveis e perturbadoras, dificultando a conciliação e a paz. São enfermos graves da alma, que ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução. Perdoa todos quanto te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer-te. Se considerarmos a agressão que nos foi dirigida como uma experiência de que necessitávamos para evoluir, permaneceremos então invulneráveis às suas sórdidas consequências, né? Todavia, se nos permitirmos intoxicar pelas vibrações que dela decorrem, ficaremos vinculados àqueles que preferem afligir-nos, ante a impossibilidade que sente de amarmos, né? Eles ainda não conseguem nos amar. Perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e caluniam seu próximo, eles não sabem o que estão fazendo. Voltarão, hoje ou mais tarde, pelos caminhos ora percorridos, recolhendo os espinhos da sua loucura e perversidade, que se lhes cravarão nas carnes da alma, nas carnes do espírito, convidando-os ao ressarcimento. Jesus nos ensinou: bem-aventurado os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia, né? Está em Mateus. Ele nos ensinou também: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus também. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Se esse irmão vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Ganhou um amigo, né? E Pedro, aproximando-se de Jesus, pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe:
Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. É infinitamente, né? Quem odeia é o endereço da vida e também a esperança, ficando sem rumo e isolado. Esse irmão se encontra aturdido e os seus momentos de infelicidade são transformados em agressões, né? Que aparentemente, só aparentemente o tranquilizam. Ainda não acredita esse irmão nos valores morais que lhe são escassos e deseja nivelar todos os demais nos patamares inferiores em que se detém. Evitando esforçar-se para evoluir, pensa que essa é a única atitude que pode tomar como mecanismo de desforço contra a vida e as criaturas. Ele torna-se instrumento das forças do mal, que o utilizam para dar campo ao funesto plano de perseguição às criaturas humanas, gerando lamentáveis processos de obsessão individual e coletiva. Pessoas desse porte são encontradas a miúde, né, em geral, em toda parte, desde o grupo familiar, no grupo social, na esfera das atividades profissionais, nos trabalhos da arte, da investigação científica, das diversões, porque se encontram ainda, né, em estágio inferior da evolução. Embora algumas apresentem-se bem vestidas, falando com entusiasmo e correção de linguagem, uma linguagem culta, né, sendo bem apessoadas, né, o que importa é o seu mundo interior. Então, o que importa para nós também é o nosso mundo interior. Né? São as suas aspirações e ânsias de progresso, de destaque, de dominação, que não tornadas realidade, transformam-nas em algozes de indivíduos ou grupos que lhe experimentam a fúria. Temos compromissos mais valiosos com a vida do que perder tempo com mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo. Devemos nos ocupar de compromissos mais valiosos na vida, né? Olhando para os altiplanos morais e conquistando espaços desafiadores. Quem teme tempestades morais não consegue fortalecer-se para as lutas do progresso espiritual. Nosso adversário é também a nossa chance de superarmos melindres. Perdoar não significa concordar com o ato infame, nem com a pessoa desatinada, né? Constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz. Jesus, quando ensinou o perdão, né, indistinto, incondicional, permanente, ele propôs um dos mais belos procedimentos, né, que é proporcionador de saúde e de harmonia pessoal. Ele tornou-se exemplo do perdão amoroso, não anuindo com o crime de que era vítima. Também não estigmatizando seus algozes com censura. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Para finalizar, né, eu vou ler uma mensagem da Joana, outra vez, que está no livro Floração Evangélica. Sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente.
E se o fez com essa intenção, perdoa ainda, diz ela, perdoa-o com maior dose de compaixão e amor. Ele deve estar enfermo, precisando, portanto, da misericórdia do perdão. Ante a tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade se apresenta na face, múltipla, e uma delas é a impiedade, outra o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. Ele agiu atormentado pela ira, acusando-te com as armas da calúnia e da agressão. Foi vitimado por cilada infeliz, da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente não irá perceber esse problema senão mais tarde, quando ele te ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome e o teu caráter ao descrédito, e, em verdade, se desacreditou ele mesmo. Continuas o que és, e não o que ele disse a teu respeito. Mesmo que queira manter a animosidade contra a tua pessoa, evitando a reaproximação, alimenta miasmas que lhe fazem mal e se abebera da alienação com indisfarçável presunção. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão, ele beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para a distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avança em marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele senão para ajudar. Pelo que se passa contigo, medita e compreenderás o que ocorre com ele, o teu ofensor. O que te é inusitado nele é habitual. Então, o que te é inusitado nele é hábito. Se não te permitires a ira ou a rebeldia, perdoarás. A mão que, em afagando a tua, crava nela espinhos, está ferida ou se ferirá simultaneamente. Não lhe retribuas a atitude usando estiletes de violência para não aprofundarem as lacerações. Como o rio singelo que tem o curso impedido por calhaus, paus, e os não pode afastar, o que faz? Contorna-os ou para a fim de ultrapassá-los e seguir adiante. O que é o Consolador, que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores dos céus para a terra, de bons espíritos, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus aos nossos erros por intercessão de Jesus. Perdoa sim e intercede, pede ao Senhor por aqueles que te ofendem, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito, ou que supunhas que ele te fez. E se o conseguires, ama-o assim mesmo como ele é. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia, meus irmãos, é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico.
ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora, depois dessa lição tão preciosa, né, nós vamos fechando os nossos olhos, levando o nosso pensamento, pedindo a Deus, a Jesus, a boa espiritualidade, que derrame bênçãos, energias sobre todos nós, nos ensinando, que acho que ainda não sabemos, nos ensinando a perdoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, com o corpo, o Espírito, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos professores. E não nos deixe cair em novas tentações, livrando-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Muito obrigado.